Recording in progress. Então, Pai, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor tem nos dado, mais uma oportunidade de aprender da tua palavra, que a tua palavra, Senhor, entre dentro do nosso coração todos os dias, nos fazendo ser transformado pela tua genética, pela tua característica, e que a nossa alma venha aprender de ti acerca, Senhor, das obras do Cordeiro e seja transformado de glória em glória. Hoje, nessa manhã, pedimos, Senhor, o poder do teu Espírito para entender, Senhor, cada dia mais os propósitos e desígnios do Senhor, para que sejamos profundos no Senhor, porque essa é a vida eterna, te conhecer, conhecer ao Pai que te enviou. Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos deste. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Eclesiastes 6. Eclesiastes 6 também é bem curto. São 12 versículos. Nós vamos ler ele na Bíblia, tradução normal, a minha João Ferreira de Almeida, e na tradução A Mensagem. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isso é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se farta do bem, além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois de balde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia, tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ansioso da cobiça. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir sobre, a tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem. E que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que proveita isso ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gastam como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Na Bíblia a mensagem diz: então passei muito tempo observando com atenção o que acontece neste mundo. São só absurdos. Há pessoas a quem Deus dá de tudo: muito dinheiro, prosperidades, uma boa reputação e poder. Que se pode querer ou sonhar, mas depois Deus não permite que elas desfrutem o que recebem, e do nada aparece alguém que ficará com tudo.
Isso é um grande absurdo. Não faz sentido. Digamos que um casal tenha muitos filhos e que viva por muito tempo, mas nunca desfruta de nada. Mesmo que tenha um funeral de primeira, eu diria que um bebê que nasce morto tem mais sorte do que esse casal. Ao menos, seu nascimento é sem sentido e sua morte também. Nem sequer teve um nome. Não viu nada, nem conheceu nada, mas está em melhor situação do que qualquer um que vive nessa vida. De que valeria alguém viver 2.000 anos se não aproveitasse nada que possui? Afinal de contas, todos não acabam no mesmo lugar? Trabalhamos duro para alimentar o apetite, mas nunca estamos satisfeitos, nada parece preencher plenamente. Então, que vantagem tem o sábio sobre o insensato? E que vantagem o pobre que mal consegue sobreviver tem de viver? Já que é assim, aproveite o agora e não tenha expectativas nesse mundo de sonhos e ilusão. Não pense que algo melhor ainda está por vir. Tudo é um enorme vazio e nadar contra a maré. O que aconteceu? Aconteceu. Seu destino já está definido. Não dá para discutir com alguém tão poderoso como Deus. Quanto mais palavras forem ditas, mais vazio haverá. E quem sabe o que é melhor para nós nessa vida vazia que vivemos e que passa como neblina? E quem pode nos contar o próximo capítulo da vida depois da morte? Então, mais um capítulo, né? Mais um pedaço, mais um escrito, lembrando que essa questão não é? Capitalizar, não sei se é assim que se fala, não capitalizar é recurso, né? Mas de capitular, vamos colocar assim, de colocar como capítulos e versículos, isso veio depois. Isso é uma carta, isso é um escrito, isso é um livro, isso é algo que foi escrevendo e é um escrito só, né? Mas nessas divisões de capítulo, então, nós estamos em mais um, e Salomão começa então a colocar os absurdos ou aquilo que ele viu que é algo na sua cabeça insano ou sem sentido. Porque ele começa mais uma vez, né, nós entramos nesse ponto. Ele começa a dizer que sentido há em tudo que fazemos? Que sentido há em tudo que temos? Ou que sentido tem se conseguimos gerar muitas coisas, produzir muitas coisas, é, reter muitas coisas, mas de nada disso conseguir desfrutar? É aquele velho, é, 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 a velha dúvida dele. É a vida sem sentido, porque avançamos, trabalhamos e buscamos, queremos, mas de nada aproveitamos. Esse é o ponto mais absurdo que Salomão chega a compreender. E ele começa dizendo, gente, isso na verdade ele diz, é melhor ser um aborto do que você conseguir viver, ter, ajuntar e não desfrutar. Então é muito melhor você ser um aborto do que levar essa vida. Porque não tem sentido, né? Entramos mais em um ponto mais uma vez naquela afirmação. Nu nós chegamos e nu nós vamos sair. E aí entra naquilo que nós falamos na semana passada. O que nós fazemos para a terra, temos que desfrutar na terra. O que fazemos para a eternidade é aquilo que contará para a eternidade, que é o chamado galardão. Essa é a sabedoria.
Entendemos que aquilo que geramos na eternidade, ou gerarmos algo para a eternidade, que isso é o que contará nos últimos dias, é isso que eu levarei para a eternidade, mas também aprender que sim, eu tenho que gerar algo para a terra, e aquilo que é da terra, eu tenho que aprender a desfrutar na terra. Então eu tenho que aprender a desfrutar na terra e desfrutar no céu. Essa é a sabedoria do humano, que ele é tanto terreno quanto espiritual. Então nós temos que saber tanto lidar com as coisas espirituais e fazer aquilo que é eternidade e trabalhar para aquilo que é terreno também, que é o nosso dia a dia, né? Aí é o que ele entra, o comer, beber e se alegrar. Isso é da terra. Comer, beber e se alegrar é da terra. O desfrutar de um relacionamento, um casamento, é da terra. Isso não é do céu. Isso é da terra. Então, esse tipo de situações, isso daqui, nós temos que aprender a conseguir desfrutar na terra. E aquilo que é gerado no céu, desfrutar no céu. Mas o ponto que ele entra aqui, na verdade, é dois pontos que eu quero entrar hoje. Um é a questão da cobiça. Ele diz acerca da cobiça, deixa eu ver se é na Bíblia normal ou na Bíblia a mensagem. Aqui, no verso 7 e 8 e 9. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. A Bíblia a Mensagem diz: então, que vantagem tem o sábio sobre o insensato? E que vantagem o pobre que mal consegue sobreviver tem de viver? Já que é assim, aproveite agora e não tenha expectativa nesse mundo de sonhos e ilusão. Não pense que algo é melhor ainda está por vir. Tudo é o enorme vazio e nadar contra a maré. Então veja só, ele disse do andar ocioso da cobiça. A palavra aqui é a palavra usada para cobiça é a palavra alma, ou seja, o andar ocioso da alma. Veja só, irmãos, depois que o homem ele desfruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, algo é despertado na alma do ser humano. O ser humano passa a ser alguém desejoso sempre, nunca satisfeito, sempre como um abismo, sempre quer mais. Então o ser humano ele passa a ser alguém que está sempre em busca de conhecimento, em busca de satisfação, porque o próprio Senhor foi desligado dele. Ou seja, a essência, o mundo do ser humano foi desconectado dele, que é o próprio Senhor. A vida foi desconectada dele, porque depois disso o homem morre. Então, essa desconexão traz no ser humano sempre um vazio, e é aquilo que a gente sempre fala, né? O vazio do coração. Esse vazio do coração nada mais é do que a cobiça da alma humana, ou a ociosidade da alma humana. O ser humano, ele sempre está em busca do oculto, sempre está em busca de mais. Por isso é fácil enganar o ser humano, porque tudo aquilo que é oculto, tudo aquilo que é, é místico, tudo aquilo que é misterioso, tudo aquilo que é transcendental, o ser humano, ele gosta, ele tem apetite, então ele sempre quer mais, ele é insaciável, e ele sempre quer mais. Isso daqui
é o ponto que em Cristo Jesus nós resolvemos. Esse abismo da alma nunca está satisfeito. Então, mais uma vez, Salomão ele começa a pontuar isso e ele está despertando em nós esse entendimento. O que adianta o que adianta você alimentar esse vazio da existência? O que adianta você continuar alimentando essa árvore do bem e do mal que ainda está dentro do ser humano? Lembre-se, Salomão está escrevendo num período antes da graça ou antes da ressurreição do Espírito. Então, de fato, não havia solução para esse ser humano. E ele começa então a dizer: do que adianta você encher esse ser humano de tudo que é formidável, de tudo que é extraordinário? Ele sempre quer mais. É como é como o corpo. Todo dia você come e todo dia você está com fome. Não se sacia. Não adianta você dizer que você vai comer 10 quilos de comida no almoço e vai ficar um mês sem comer. Não vai. Amanhã você está com fome de novo. Assim é a alma humana. Esse abismo. Então, o primeiro fato que nós precisamos consertar, e é aquilo que nós temos pontuado sempre, a questão chamada paz. A questão chamada paz, ele não é somente um estado de espírito, é um lugar onde esse vazio ele é satisfeito ou ele é preenchido. E aí eu consigo ter essa satisfação. Eu consigo ter as coisas, mas desfrutá-la e não estar sempre em um estado de necessidade. Um outro ponto que ele vem pontuando é o sentido da vida. Então veja só, irmãos, existem três coisas que eu entendo, ou três maneiras de ver a vida. Primeiro, aqueles que andam segundo as suas necessidades. Então, eles estão sempre caminhando por uma necessidade. Segundo, é aqueles que estão andando segundo os seus interesses. Ou seja, ele tem um interesse e ele está andando segundo o seu interesse. E o terceiro é aqueles que andam por um propósito. Eles têm um propósito. Aparece interesse, mas eu quero distinguir um pouco isso. E aqueles que têm propósito e aqueles que estão caminhando segundo um propósito, eles, eles querem chegar também em um lugar. Mas esse lugar, ele não está pautado, quando eu digo interesse, em uma cobiça pessoal, mas sim em um propósito já estabelecido, ou um propósito já formado ou pré-formatado para esse ser humano. Então, isso é um propósito. Então, nós vamos às necessidades, os interesses e os propósitos. Em tudo que nós fomos fazer, e é aqui que Salomão entra, em tudo que nós fomos fazer, nós temos que aprender sempre caminhar em propósito, porque há um propósito, e é isso que Salomão está colocando. Há um propósito para a vida humana, há um propósito na existência, há um propósito do Senhor para nós. Há um propósito já pré-formatado, há um propósito já gerado na eternidade, há um propósito já estabelecido antes da fundação do mundo para que nós pudéssemos desfrutar e viver. Há um propósito. E esse propósito, e nesse propósito, nós estamos estabelecidos. E quando eu ando segundo esse propósito, a minha vida não é inconstante, porque o propósito do ser humano, ele conclui-se, não termina na eternidade. Então, eu consigo ser uma pessoa estável. Eu não sou instável. Eu não sou levado por uma onda. Por quê? Porque o propósito meu conclui-se na eternidade. E aí eu consigo, então, é, sofrer danos, eu consigo passar por situações, eu consigo avançar, eu consigo passar pelos altos e baixos da vida sem, sem esmorecer ou sem
retroceder ou sem paralisar. Eu estou andando por um propósito. Então, se eu consigo determinar o propósito de cada coisa na vida, isso faz com que eu consiga viver uma vida frutífera e satisfeita. Qual é o propósito de um cristão? Qual é o propósito do ministério? Qual é o propósito do casamento? Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito de Cristo em cada um de nós? Se entendemos isso daqui, tá de boa. Ninguém vai conseguir parar a minha vida. Por quê? Porque eu entendi o propósito. E esse propósito em tudo, ele não é da terra, ele é do céu. Então, por isso que ninguém para. Agora, quando eu ando por interesse ou por necessidade, todas as vezes que eu supro esse interesse ou essa necessidade, ou todas as vezes que o meu interesse ou necessidade não é suprida, eu vou então estar transitando ou mudando de situação. Meu propósito, ou quer dizer, meu interesse não foi suprido, as minhas necessidades não foi suprida, ou já foi suprida. Então, eu vou sempre estar andando de interesse em interesse, necessidade ou necessidade. E eu estou sempre buscando. Por quê? Porque eu tenho um interesse e eu tenho uma necessidade. Então, eu estou sempre em busca. Quando eu estou em propósito, eu não estou em busca, eu estou cumprindo um propósito. Agora, quando eu tenho necessidades ou vivo por necessidades ou interesse, a minha vida só está pautada no interesse pessoal, ou seja, por isso que eu distingo interesse e propósito, porque o interesse eu entendo que é algo pessoal, que eu entendi, é a minha visão para a vida. E quando eu falo de um propósito, é aquilo que determinaram sobre a minha vida. Ou seja, é aquilo que é eterno, aquilo que o Senhor tem para mim. Ou aquilo que é o sentido original de algo, como um casamento. Né? Ele diz aqui acerca do casamento. Ou seja, qual que é o propósito original do casamento? Né? Isso aqui não é feito dentro do homem, isso aqui já é pré-estabelecido. Qual é o propósito original da vida? Isso aqui não está dentro do homem, isso aqui já foi pré-estabelecido por Deus. Então, o que eu digo, segundo aquilo que Salomão está dizendo, é, irmãos, nós precisamos entender o propósito de cada etapa da sua vida. Porque isso vai fazer com que você não viva pulando de decisões em decisões, lugares e lugares, pessoas e pessoas, é, 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 e não viva debaixo de uma cobiça e uma insatisfação. Porque você não quer só sanar uma dor, ou você não quer só chegar num lugar. Você quer simplesmente cumprir um propósito. E esse propósito está na eternidade. Ele está dentro do Senhor. E é dentro do Senhor que nós somos satisfeitos. Então, Salomão, no verso 6, ele pontua exatamente essa situação. Não esteja andando na cobiça das necessidades e das ganâncias pessoais. Entenda o propósito. O que é do céu, ajunte no céu. O que é da terra, desfrute na terra. O ser humano, ele é terra, ele é corpo, mas o ser humano também, ele é céu. Então, saiba fazer isso. Saiba desfrutar em cada etapa da sua vida tudo isso que você precisa. Que você tenha sabedoria para isso. Amém? No capítulo 7, ele começa então a comparar a loucura da sabedoria, a moderação da vida e a mulher enganosa, né? Então, no capítulo 7, ele começa então agora a pontuar uma outra situação. E aí ele vai, agora eu creio que até o capítulo 6, ele
fecha e conclui, né, a linha de raciocínio dele de o que é a vida, o sentido da vida e a loucura da vida. Ele conclui dizendo: olha, a vida não tem sentido se você não souber desfrutar do que é da vida e acumular o que é do céu. Viva com um propósito. Não deixe que a tua vida seja levada por necessidades ou ganâncias, mas viva o propósito. Quando você viver o propósito, irmão, não importa o que aconteça, você tem uma missão. E você chegar bem-sucedido nessa missão é o teu propósito. Porque eu digo, o pior de tudo é nós passarmos tudo o que temos que passar, vivemos tudo o que temos que viver. E no final de tudo, não alcançamos o propósito da vida. Aí eu digo que nem Salomão, meu irmão, é melhor ser um aborto do que viver assim. É melhor ter sido um aborto que nasceu em trevas e já morreu em trevas e nem nome teve, né, do que realmente ser uma pessoa que viveu tudo o que tinha que viver e não conseguiu alcançar o seu propósito. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida. Mais um dia, né? Que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua família, que seja um dia extraordinário e uma semana de bênção e de vitória em nome de Jesus. Amém? Shalom.